Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos trazer mais um vídeo falando sobre o Flamengo, né? Como você já sabe, por aqui a gente debate informações, notícias, análise tática, opinião, abre parênteses. Nem sempre você vai concordar, mas isso faz parte do debate e isso que é bom. Senão ia virar um culto, né, cara? Então, vamos lá, vamos debater, falar sobre futebol. Vamos trazer mais um vídeo hoje sobre esse treinador português, o Vitor Pereira. Para quem ainda não viu alguns vídeos sobre ele, cara, vou deixar o link aqui, você vai saber um pouco sobre a bola parada, defensiva. A gente vai falar sobre um outro aspecto, até ele passa por domínio orientado, que eu acho bem interessante a gente até passar desses fundamentos do jogo sobre o Vitor Pereira. E hoje a gente vai falar daquilo que, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido nos últimos, né, já nessas últimas semanas, sobre esses treinadores. Vamos falar sobre ideia, vamos falar sobre conceito, tá faltando. Vamos falar sobre mentalidade. Afinal, tudo provém da mentalidade, do conceito e da ideia do técnico, né? A gente acaba com o vício do futebol meio que preso a esquema tático, a números 3-5-2, 4-3-3, 10-0-0, não importa. Mas só que tudo parte de um princípio, de uma mentalidade, de um conceito do jogo, até mesmo para que nós não ficamos surpresos durante a temporada, né? Ah, aquele técnico, ele poupa o time, aquele técnico, ele não foca na liga, porque faz parte da mentalidade dele, ele já fez isso em outras vezes, ele já falou isso outras vezes, então não era para ser surpresa para ninguém. Então até mesmo para a gente não ser pego em calça curta, então vamos estudar as mentalidades desses caras. Já trouxemos um sobre o Carlos Carvalhal, agora a gente vai falar sobre o Vitor Pereira, que nos últimos dias, aí, horas e horas, estudando, lendo, escutando algumas dessas entrevistas deles, inclusive vou botar aqui e tal, pra gente entender algum desses aspectos. Vamos lá, o Vitor Pereira, como vocês sabem, né, tá lá balançando, né, no futebol turco, ele que é o treinador do Fenerbahçe, clube tradicional da Turquia. Ele começou como treinador de futebol na temporada 2003-2004 e aí desde então, ao longo desses quase 19, 18 anos como treinador, ele trabalhou no futebol alemão, ele trabalhou, né, agora no futebol turco, no futebol chinês, no futebol português, inclusive onde ele fez muito sucesso, no Porto, então na Emirados Árabes. Então é um técnico que já passou por experiências profissionais e logicamente por experiências pessoais de muitas culturas diferentes. E aí quando a gente traz aqui para o Flamengo, traz para a realidade do futebol brasileiro, é uma cultura diferente, tanto da questão intelectual dos jogadores, cultural dos jogadores, cultural e intelectual da imprensa esportiva e cultural e intelectual dos torcedores. Então é um outro ambiente. E aí isso me faz lembrar uma dessas frases, né, que a gente tanto estudou sobre o Carlos Carvalhal, falando do futebol turco, que é quando a gente lê e entende um pouco mais, é muito semelhante ao que a gente vive aqui no futebol brasileiro, sobretudo da questão da influência do torcedor, né, no estádio, a forma de torcer, que existe o futebol dos adeptos, o futebol dos torcedores, e existe o futebol que é treinado, que é o futebol do dia a dia, que o jogador em campo ele tem que ter a cabeça para interpretar e saber jogar o futebol que é treinado, não o futebol dos torcedores, que é um futebol, né, sempre um futebol em aspas de videogame, né, que a gente acaba ignorando de fato que é o real. Então é interessante porque o Vitor Pereira tem essa experiência e aí logicamente para uma adaptação um pouco melhor. Quando a gente fala de adaptação, e a gente pode trazer um pouco pela realidade hoje do Flamengo, William, contrato, vamos fazer o seguinte, os jogadores só voltam dia 10, então até lá a gente vai vendo, vai estudando, não sem pressa nenhuma, ver qual o treinador, se for para trazer o Vitor Pereira, traz lá em março. Então, eu não vou nem comentar sobre isso, é claro que não tem que ter pressa de fato, mas você pode já estudar, você pode, né, tentar preparar ali o terreno. Logicamente, a gente não pode ignorar que quanto mais cedo, seja o treinador que vier, mais cedo ele vai ter para entender a cultura do país, mais cedo ele vai ter para entender a realidade do clube, para reconhecer e entender os adversários, porque não é aquele videogame de você pegar o joystick, conecta e vamos jogar e você já comanda lá os caras, é muito mais do que isso. Não vou nem comentar sobre isso, porque eu acho que deve ser tipo uma brincadeira, às vezes é meme, que o cara fala assim, né, pô, chega na véspera e comenta, deve ser meme, então não vou perder meu tempo para comentar sobre isso. Então vamos continuar falando sobre o Vitor Pereira, que é isso que importa. Ele já falou que tem inspirações, e aí vem pro início dos anos 90. Olha como é interessante pro Flamengo isso. Ele tem 3 times que ele falou que é a inspiração do trabalho dele. Coincidência, né? Praticamente no mesmo período. Que times são esses? O Barcelona de Cruyff, mas Cruyff como treinador, né? Aquele Dream Team do início dos anos 90. O Milan de Arrigo Sacchi, e a gente tá falando daqueles caras, né? Van Basten, de Gullit. E no mesmo período, aqui no Brasil, o São Paulo de Tele Santana. E é interessante que ele fala desses 3 times, e a gente, né, lembrando e estudando, são 3 times completamente diferentes, mas que tinham o domínio
que queriam sempre ser o protagonista. E é isso que o Vitor Pereira fala. O time dele, ele pensa da forma que ele tem que ser o protagonista, ele tem que impor o seu jogo. E para isso, ele tem que ser o mais forte em 2 situações. De 6 fases do jogo, ele tem que ser mais forte em 2 delas. Quais são? Organização ofensiva, porque você está sempre organizando o seu time ofensivamente, e transição defensiva, porque logicamente o time que está sempre propondo o jogo, ele vai acabar sofrendo em contra-ataque, ele vai acabar sofrendo em transição. Então ele fala que a transição defensiva e a organização ofensiva são peças fundamentais para o jogo, para esse time que acaba ele dirigindo, tendo a inspiração essas 3 equipes que tinham um futebol para frente muito legais de ver, cada uma com a sua, né? Com a sua identidade, cada um com a sua realidade, países diferentes, mas excelentes. Times históricos, de fato, esses 3. E aí você vai falar assim, William, o Vitor Pereira então é aquele cara do estudo, né? Sim, ele é o cara do estudo, ele é o cara da academia, ele é o cara da ciência, ele acabou se formando na FADELP, né? Que é a Faculdade de Desporto da Universidade de Porto. Então ali você já sabe mais ou menos qual é a linha com que ele trabalha, qual é a linha da metodização dele, de futebol. E aí quando a gente fala de metodologia, quando a gente fala de metodização, a gente vai falar de periodização tática. E essa periodização tática com que trabalha o Vitor Pereira, ela tem como, né, aquele ponto de inspiração o professor Vitor Frade. Ele que é um desses, né, ele é dessas inspirações desses treinadores. Por isso até que quando a gente fala sobre mentalidade, sobre periodização tática, sobre alguns treinadores diferentes, Carvalhal, Vitor Pereira, Paulo Fonseca, André Vilas-Boas, fica meio que semelhante. Inclusive a gente já falou sobre isso, né? Pô, cara, é meio parecido. Por quê? Porque tem mesmo inspiração. É o professor Vitor Frade, ele é referência na FADELP. Então aqui, ó, só pra gente entender mais ou menos o que é o Vitor, como é que é esse Vitor Frade, como tá inserido esses técnicos, e a gente vai entender de fato que é uma metodologia e qual é a periodização tática que utiliza nas suas equipes o Vitor Pereira. Abre aspas. Isso é uma biografia que já escreveram sobre o Vitor Frade. Vitor Pereira é um dos discípulos óbvios, Carlos Carvalhal também. Jorge Jesus teve-o na equipa técnica em Figueiras. Fernando Santos concede o próprio. Mudou os conceitos de treino devido a ele. Mourinho e Vilas Boas conheceram-no de perto. Luiz Castro tornou-se amigo para a vida. Paulo Fonseca é marcado por Jesus, mas admite que todos aprenderam indiretamente com o velho mestre. E a lista seria interminável. De uma forma ou de outra, a conclusão é a mesma. Ninguém como ele influenciou tantos e tão profundamente. E qual foi a influência de Vitor Frade nesses treinadores e, logicamente, traz para o jogo do Vitor Pereira? A periodização tática. E sobre a periodização tática tem a sua premissa principal, o conceito do perfeccionismo. Sempre o perfeccionismo. E dentro desse conceito do perfeccionismo, o que eles fazem? Tudo que é feito durante a semana, trabalhado para o jogo, alimentação, mentalidade, treino tático, treino técnico, tudo baseado com a forma com que você joga, no conceito do seu jogo, na ideia. Não é a ideia baseada na mentalidade, não, é o contrário. Então eles treinam taticamente o que vai ser repetido no jogo, eles treinam mentalmente o que é feito no jogo, a alimentação deles é baseada no que é melhor para o jogador produzir aquele jogo, e fisicamente, tudo que é feito, tudo que é estudado é para eles estarem aptos a jogarem aquele modelo de jogo. Então tem um modelo de jogo e através dele você tem a periodização tática que influencia todas as vertentes do dia a dia do time de futebol. Desde os conceitos técnicos aos conceitos táticos até a questão física. Foi isso até um desses princípios que Vitor Frade acaba trazendo, um desses pensadores do futebol. E todos esses treinadores são muito parecidos nessa questão da mentalidade, trouxeram. E tem uma aspas que eu acho fundamental, muito interessante da gente relembrar aqui e saber. Abre aspas. O mais importante de uma equipe é ter um determinado modelo de jogo, um conjunto de princípios de jogo, conhecê-los bem, interpretá-los bem, independente de ser utilizado este ou aquele jogador. O que passa, inclusive, até aquilo que o Vitor Pereira fala, que nem todo jogador está apto para aquele modelo de jogo, mas só que, coletivamente, todos devem estar aptos. Todo jogador tem até uma limitação, que ele pode ser que ele não vai entender, na questão da assimilação, mas cabe a ele tentar explicar e aproximar ele ao máximo, até onde a sua limitação, inclusive cognitiva, permite para jogar esse jogo coletivo. É estudo, beleza? Eu vou deixar para vocês um trecho dessa entrevista do Vitor Pereira, que fala muito sobre isso, que fala inclusive sobre Vitor Frade, sobre essa periodização tática. Estará aqui no link da descrição, tanto lá no Teco Teco. Vamos botar conteúdo naquele Teco Teco? Sem dancinhas, vamos botar um conteúdo no Teco Teco e também no Instagram e você vê qual mais fácil para você, beleza? Deixar os dois aí. A gente fala sobre Vitor Pereira, um cara que não é anti-conhecimento,
que não é anti-estudo, como a gente pôde comprovar e ver ultimamente no Flamengo. Tá bom, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Um abraço, tchau, tchau.